Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Clínica Orofacial Baroni. Seu sorriso é o nosso objetivo. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também na IG Plus, dentro do portal IG Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Hoje a equipe do programa Pergunte ao Doutor veio até a Clínica Orofacial Baroni para falar de odontologia. A higiene bucal é um cuidado que nós devemos ter durante toda a vida, e isso vai muito além de uma questão social. Não é só para prevenir um mau hálito ou uma aparência ruim dos dentes. Na boca há micro-organismos que se instalam e podem causar doenças. Cerca de 1/3 de toda a população sofre ou sofrerá com lesões bucais em algum momento da vida. As lesões, feridas e inflamações bucais variam de aspecto e de tamanho e podem afetar qualquer parte da boca, inclusive os lábios. Elas podem ser muito dolorosas e interferir na fala e na mastigação. Muito bem, para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Heron Baroni. Dr. Heron, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Agnaldo, é um prazer estar novamente contigo aí. Doutor, o que são as lesões de boca e como elas se manifestam? As lesões de boca são lesões que ocorrem, são alterações em tecidos, tanto o tecido mole como o tecido ósseo, que foge da normalidade. Alteração de tamanho, cor, né, pigmentação. Basicamente é isso, é fugir do normal. Certo, doutor. E quais são os tipos mais comuns de lesões de boca? Bom, começando do básico, Agnaldo, nós como cirurgiões dentistas, a gente se preocupa muito desde o básico lá, que seria placa bacteriana, gengivite. Isso, se a gente for fazer uma avaliação bem criteriosa na população, nós vamos encontrar isso na grande maioria das pessoas em um determinado momento, ou em alguns casos, em muitos pacientes, por vários momentos, digamos assim. Seriam as doenças básicas. Gengivite, periodontite, mas essas lesões podem levar o paciente a ter problemas sérios, né, até a morbidade, né, ter problemas de morbidade. A mais comum, que eu vejo bastante na clínica, no dia a dia, seriam as aftas. As aftas. Que é uma doença, não é bem caracterizado a causa dessa afta. É uma alteração da imunidade do paciente, estresse, traumatismos, né? Morder bochecha, morder a língua. Alguns casos a gente encontra afta em pacientes que sofrem pós-operatórios de remoção de dentes do siso, algumas cirurgias de enxerto. No pós-operatório essas aftas elas aparecem. É uma alteração benigna, digamos assim, com um ciclo determinado, que vai de 7 a 14 dias. Geralmente o tratamento para isso é só paliativo, tomar analgésicos, fazer uma boa higienização ali do local, e como ela apareceu, daqui a um pouco ela vai desaparecer. Elas costumam ser um pouco doloridas, né, doutor? Ou nos primeiros dias ela é bem dolorida, sim. Ela tem uma característica de coceira também, doutor? Não. Ela dá ardência. Ardência mesmo. Nos primeiros dias, forma uma lesãozinha avermelhada nas bordas, aí o centro é mais clarinho, assim, o centro necrótico, e dali, a partir do 6º, 7º dia, a sintomatologia vai diminuindo. Isso. Doutor Heron, existe algum fator de risco por causa dessas lesões?
Existem vários fatores de risco para as lesões de boca, mas os principais seriam o fumo, né? O tabagismo, né? Pacientes que fumam, a má higiene. Basicamente as maiores são essas. Depois tem outros fatores que seriam próteses mal adaptadas, dentes fraturados, dentes mal posicionados, e aí a gente pode até incluir o terceiro molar, que é o dente do siso. Em alguns casos, esses dentes eles vêm fora da posição normal de erupção, de posicionamento na arcada dentária, principalmente os superiores, e esses dentes começam a traumatizar a bochecha. Se o paciente não tiver cuidado com isso e resolver isso logo, pode dar desde uma lesão benigna até uma lesão maligna. Eu já tive alguns casos de pacientes que me procuraram com essa alteração provocada pela presença do dente do siso mal posicionado, e que no momento que foi removido o dente eu fiz a remoção dessa lesão, que seria a biópsia, e foi mandado para o anatomopatológico, né? E deu um carcinoma in situ, uma lesão localizada. Agora, doutor, podemos dizer que o grande vilão para esse tipo de problema é o tabagismo? Sim. O tabagismo associado geralmente vem junto com a má higiene. A má higiene. E também uma coisa que eu não falei foi o álcool, né? A questão do álcool. Tabagismo, álcool, má higiene. Tem pacientes que têm associação desses três. Né? Aí, idade, baixa imunidade, uma alimentação mais deficiente, tudo isso vai colaborar para que esse paciente daqui a um pouco desenvolva, infelizmente, uma lesão mais complicada. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Heron Baroni. O tema do programa de hoje são as lesões de boca. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também no portal IG Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente já volta. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini, sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a correção da hérnia umbilical associado à cirurgia de abdômen. É uma dúvida muito comum naquelas pacientes que tiveram filhos e que por causa da própria diastase ou afastamento dos músculos surgiu uma hérnia umbilical associada. É possível corrigir essa hérnia durante a própria cirurgia de abdômen? Fato é que sim. A correção da hérnia ela vem vinculada ao próprio tratamento da parede muscular. Por isso, a gente procura associar a cirurgia de modo a trazer um conforto melhor para o paciente, no sentido de fazer uma única cirurgia para tratar dois problemas: a hérnia umbilical e as alterações decorrentes da gravidez que acontecem no abdômen. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Você sabia que o Centro de Diagnóstico do Hospital São José é um dos mais modernos do estado? Nele você conta com modernas instalações, equipamentos de última geração e atendimento humanizado feito por uma equipe técnica de excelência. O diagnóstico preciso é um dos fatores mais importantes para manter a saúde em dia. Realize seus exames com toda a segurança neste hospital referência. O mais completo centro de diagnóstico da região é do São José. É para você. Atendemos particular e convênios. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Feito, Léo, do que
Depois de... Aqui tá tudo certo, né? A roupa tá certinho e tal, beleza. Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil,
que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores rentabilidades. Saiba que a aposentadoria não é questão de sorte, é uma questão de planejamento. Essa foi mais uma dica de finanças Unicred. O que tu acha? Atenção, dica de número 3. Atenção. Você já planejou como manterá seu padrão de vida na aposentadoria? Saiba que a Unicred desenvolveu o Precaver, o melhor plano de previdência do Brasil, que segue os mesmos princípios cooperativos, pratica as menores taxas e proporciona as melhores. Atenção, dica de número 3. Atenção. O Precaver, o melhor plano de que segue os mesmos princípios cooperativos e geral, especialista em videolaparoscopia Isso. e cirurgia bariátrica. É isso? Ou atuação, hein? Sete minutos, né? 6,5. Tá. 6,5. O Castelão, pode falar, solta o verbo, tá? Pode soltar o verbo. Eu sei que tu vai falar bastante mesmo. É que o tempo é... Bom, eu tenho um reloginho aqui. Não, mas ele vai me dizendo aqui. Ele vai me dizendo aqui. Aí eu... Ele Ele vai me dizendo, não tem problema. Pode ir. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Residência Médica de Cirurgia Geral do Hospital São José, prestes a completar 20 anos. Os avanços e resultados das cirurgias bariátricas na região, tratamento de diabetes. Estamos perto da cura? E também as novidades sobre endoscopia. Esses são alguns dos assuntos que falaremos hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu recebo novamente no programa o cirurgião geral, também especialista em videolaparoscopia e cirurgia bariátrica, Dr. João Debona Castellan. Dr. Castellan, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Aguinaldo, é um prazer estar novamente no teu programa, né? E tentando passar informações que consideramos de valor aí ao teu público, que sabemos é bastante grande. Dr. Castellan, para começo de conversa, a residência médica de cirurgia geral do Hospital São José completará 20 anos em 2019. Estamos muito perto de comemorarmos essa marca tão importante. Doutor, quais eram os planos iniciais? Tinham ideia de chegar tão longe, doutor? Olha, Aguinaldo, quando se aceita um empreendimento como esse, não se pode pensar em que fique como era no começo, né? O hospital é grande, ele sempre foi grande, né? Sempre teve um papel importante na região e um movimento cirúrgico importantíssimo. E uma variedade muito grande de patologias cirúrgicas são tratadas no Hospital São José historicamente, né? Ele não é um hospital direcionado somente a um tipo de atendimento, é um hospital geral. Então, quando surgiu, a tempo da irmã Dionê e irmã Helenara na direção, surgiu a ideia de uma residência médica que já era prevista no regimento do hospital há muitos anos, e conversaram comigo para tentar dar início a esse processo, e tinha já da parte, digamos assim, administrativa, quais os trâmites que seriam seguidos junto ao MEC, etc., um trabalho importante feito pela professora Rose da Unesc, Rose Duarte, e em função da certeza do tamanho, da grandeza do hospital em termos de movimento cirúrgico e da qualidade do seu corpo médico, nós não tivemos dúvidas em aceitar esse
Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Heron Baroni. A equipe do programa Pergunte ao Doutor veio até a clínica Orofacial Baroni e o assunto do programa de hoje são as lesões de boca. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre câncer. Dr. Heron, o que é câncer na boca e por que ele aparece? O câncer na boca, como em qualquer região do corpo, é uma alteração das células, né? Uma multiplicação das células, e essa alteração é provocada por algum agente, ou tem fundo genético, ou fatores de risco, tabagismo, alcoolismo. Doutor, quais são os sintomas desse tipo de câncer e onde normalmente surgem as lesões e qual é a aparência, doutor Heron? Bom, tem um dado do Instituto Nacional do Câncer que diz o seguinte: por ano no Brasil nós temos o diagnóstico de aproximadamente 15 mil casos de câncer de boca durante um ano. Essa seria a média do que tem acontecido. E isso vem aumentando. Em função dos fatores de risco, tabagismo, alcoolismo, né, má higiene. Quando a gente fala em câncer de boca, se isso for diagnosticado no início, nós temos um bom prognóstico, porque pacientes que têm tumores de boca, câncer de boca, em estágio muito avançado, nós vamos ter 3 grandes problemas. Problema de risco de vida do paciente, problema psicológico, porque tu ir lá e comunicar ao paciente que ele vai perder a mandíbula afeta a estética ou psicológico desse paciente. Com certeza. Então são cirurgias agressivas que não são feitas pelo cirurgião dentista, são feitas pelo cirurgião de cabeça e pescoço, mas que mutila o paciente e o psicológico dele fica muito comprometido. O câncer é uma doença silenciosa. Tem alguns sintomas, inicialmente não dói. Não dói. Não dói. Nós temos aí um crescimento das feridas que geralmente não cicatrizam até 14 dias, elas passam desse período. Demoram mais tempo para cicatrizar. Aumentam de volume, é uma lesão que aparece, um exemplo, no lábio, ele começa a crescer. Vai aumentando de volume. Na língua a mesma coisa, na bochecha. O mais comum é lábio, é língua. Está associado, de novo, álcool, tabagismo, prótese mal adaptada, restaurações fraturadas que vão provocando aquele trauma. Nos lábios provoca sangramento, né? Num estágio mais avançado pode aparecer alguns nódulos na região submandibular, que seriam os linfonodos aumentados. Quando aparece isso, já está numa fase bem mais adiantada. Então, o importante do câncer de boca é fazer um diagnóstico o mais rápido possível, e o diagnóstico é baseado no exame clínico do paciente e na realização da biópsia. A partir desse momento, feito o diagnóstico, esse paciente é encaminhado para um serviço de oncologia, de cirurgia de cabeça e pescoço, e aí é determinado que tipo de tratamento que vai ser feito para esse paciente. Doutor Heron, com relação a esses aspectos que o doutor citou, com relação à coloração, ele pode mudar, pode ter alguma alteração na coloração dessa lesão? Inicialmente as bordas das lesões são mais avermelhadas e aumentadas, e o centro dessa lesão é mais esbranquiçado. Isso é devido à necrose, à morte das células que está acontecendo ali no centro. Vem junto com isso o sangramento também.
Basicamente é isso. Basicamente isso. Doutor Heron, pacientes com câncer que fazem uso do bisfosfanatos, o que o senhor tem a dizer? Muito interessante, Agnaldo, essa tua colocação. O bifosfonato são drogas que eles inibem ou retardam a reabsorção óssea e a remodelação óssea. Tem bom resultado em pacientes com problemas de osteoporose e tem sido utilizado no tratamento pós-cirurgia, pós-quimioterapia de pacientes, principalmente com câncer e câncer de mama, com bons resultados, estabiliza a evolução, né, da doença. Agora, em contrapartida, para nós, da odontologia, para quem faz implante, para quem faz cirurgia, esse produto ele não ajuda muito a gente, porque ele dificulta a cicatrização óssea, inibe a formação do calo ósseo em volta dos implantes. Então a gente tem tido muitas complicações em função disso. Pacientes que querem fazer implante, mas usam o bifosfonato. É contraindicado fazer implante nessa situação. E alguns casos que eu tenho atendido, e esse é um motivo de preocupação, acho, de toda a nossa classe de implantodontistas, cirurgiões que trabalham com implantes, alguns pacientes, eu tenho atendido alguns pacientes que têm os implantes na boca, tem uma complicação, câncer, e é indicado o uso desse produto, porque o mais importante é a vida do paciente. Com certeza. E em alguns casos, pacientes passaram a perder os implantes. É claro que tem que haver uma associação de fatores ali. Certo. Tem que haver um motivo no local. Gengivite, que no implante a gente chama de periimplantite, má higiene, alguma lesão que provoque um processo inflamatório e isso vai lá para o osso, e lá no osso nós vamos ter uma complicação que seria a necrose óssea. Bem, doutor Heron, então agora para finalizar nossa entrevista, de que forma a pessoa pode fazer um autoexame em casa para ver se tem alguma anormalidade em sua boca? Olha, é uma coisa que agora me ocorreu isso. A mulher faz autoexame no banho, né? Lesões de mama. Vamos usar o mesmo local. Hoje eu não acredito duvido que alguém não tenha um celular com uma luzinha, né? Com certeza. Vai na frente do espelho, bota a luz do celular lá para dentro da boca, verifica lábio, boca, olha no espelho e bota a luz aqui. É o autoexame. É o autoexame. Simples de fazer, né, doutor? Simples de fazer. Qualquer lesão que não cicatrize em até 15 dias, que está crescendo, né? Aí não vai ficar nisso. Vai procurar o seu cirurgião dentista, vai mostrar para ele que ele vai saber o que fazer com isso. Certo? Agora, seria maravilhoso, né? Vai lá uma vez por semana, uma vez por mês, se tem alguma coisa. Vai lá na frente do espelho, bota a luz do celular lá para dentro da boca e olha no espelho. Tu vai ver a cavidade oral. É um autoexame isso. E é agora que me ocorreu. Muito fácil de fazer e bem interessante. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Heron Baroni. Dr. Heron, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer conversar contigo. Eu que agradeço, Agnaldo. Estamos aí à disposição. Um abraço a todos. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br, o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Estamos também na Eng Plus. Você assiste o nosso programa a qualquer hora, em qualquer lugar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Criox.
medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Clínica Orofacial Baroni. Seu sorriso é o nosso objetivo. Unicred, um time que coopera com você. Urque Diagnósticos, sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue, o melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.